Bom dia. Bom dia a todos. Espero a professora Mariana chegar. Bom dia, Thalita. Bom dia, Lu. Bom dia, Marcos. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia. Dia. Deixa eu aumentar o volume. Como é que tá o meu áudio? Tá bom hoje? Tá. Deixa eu ver. Tá. Tá. Bom dia, Sheilinha. Bom dia, Rodrigo. Sejam bem-vindos todos. A gente está dando continuidade para uma semana com vários debates metodológicos. Na segunda, a gente falou de nota prévia. Na terça-feira, a gente falou a questão dos quadros na pesquisa científica. Ontem, a gente falou com a professora Sandra artigos de reflexão. E hoje a gente vai falar sobre a questão do relato de experiência ou relato versus relato de caso, né? As suas semelhanças e proximidades. Hoje quem está com a gente é a nossa professora da agenda acadêmica, professora Mariana. Muito obrigado por ter aceito o convite. Queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho do tema para a gente. Bom dia, Rafa. Bom, eu sou a Mariana Vieira, sou enfermeira, doutora em ciências pela USP, no departamento de enfermagem psiquiátrica. Eu trabalho com a parte de saúde mental, mais especificamente a parte do trabalhador. E estou aqui com a gente hoje, relatos das suas diferenças, tá? Espero que a gente consiga esclarecer um pouco para quem pretende fazer um relato ou que esteja fazendo. Bom, conforme vocês forem tendo dúvidas, vai perguntando, que o que eu não sei o Rafa vai falando, o que o Rafa não sabe eu vou falando. Sim. Então vamos lá, gente. Relatos de experiência e relatos de caso. Vamos começar por conceitos e depois diferenciações, tá? Então, o relato, de modo geral, o conceito de relato, ele é bem diferente de uma pesquisa. Tá? A pesquisa, a gente tem um propósito, já inicia a pesquisa com um propósito de busca do que você quer. O relato, não. O relato, ele é uma ferramenta que eu acho ela maravilhosa, na verdade, apesar de muitas vezes mal utilizar. Ela é uma ferramenta para o nosso dia a dia. Então, se a gente está no nosso dia a dia atuando e percebe algo que talvez você acha que vai ser importante, que a sua área fique sabendo, que possa se tornar algo importante, você pode descrever isso sob forma de relato. Né? Então, você usa um software na sua empresa, e aí você, no seu dia a dia, por questões de circunstâncias, descobriu um novo naquele software, que ninguém nunca tinha visto que você descobriu. E aí você percebeu que talvez aquilo seja importante para as outras pessoas ficarem sabendo, ou talvez para ser no futuro investigado. Então você pode fazer um relato sobre ele. Né? Ou então, por exemplo, no caso da área da medicina, você foi fazer uma cirurgia e no momento da cirurgia você percebeu que ia ter que fazer uma técnica diferente do que é feita. E você teve que se adaptar ali e fazer uma outra técnica para operar aquele paciente que você criou. Então, e aí você percebe que talvez aquela técnica possa ser utilizada ou possa ser investigada, então você vai fazer um relato sobre aquilo. Esse é o objetivo do relato. Por que as revistas não gostam dos relatos? Por várias questões. A mais importante, eu acho que é porque se perdeu muito esse foco do relato, né? A gente entrou nessa onda de que precisa publicar e as pessoas acabaram pelo relato não ter tanto rigor, tanta sistematização como uma pesquisa, as pessoas acabaram falando, vou fazer um relato porque aí eu vou incorporando
o meu currículo. E aí isso foi perdendo, porque o objetivo do relato é esse, você pensar assim, será que isso pode acrescentar alguma coisa na prática da minha área? Pode, então eu vou fazer um. E não simplesmente relatar algo que você acha que é legal, e aí perde a relevância. Então, uma Correto. das O entrevistas relato, não. pode falar, o relato de experiência, ou relato, na verdade, tem uma certa, tem diferenças, mas não tão rígidas. Na área de humanas, relato de caso, ou relato de série de casos, é mais focado para pesquisas qualitativas, estudos que estão na sua questão observacional, na área da educação, ou intervenção de algum comportamento. Já na área da saúde, esse relato de experiência é a questão que a gente fala também, relato clínico, um report case, né, que a gente fala, que também tem uma outra estrutura. Mas entre isso, temos as exatas e outras um pouco mais semelhantes, até as agrárias. Esse relato de experiência, nas agrárias, alguns consideram como relato de campo, ou um relato de experiência que foi feito em um campo, né? E isso se assemelha, vai depender da sua área do conhecimento. O relatar é algo intrinsecamente relacionado ou à sua atividade profissional, ou algo que te inquietou, relacionado a ensino, assistência, observação do seu meio, né? A questão, professora, a estrutura dele, ele é considerado um artigo, uma produção bibliográfica? Não, um relato, ele é uma produção mesmo. Eu não sei se ele pode ser considerado uma produção bibliográfica, porque não existe uma revisão de bibliografia nele, né? Não existe. Mas ele tem a sua categoria específica dentro das revistas, né? Que é a parte de relato mesmo. Ele não entra nem em pesquisa, não entra nem como uma revisão, ele fica encaixado ali dentro de, talvez como uma produção bibliográfica, eu É, acredito. a maioria das políticas editoriais de revista, o relato também é considerado como artigo, só que um dos tipos de produções. E quando a professora fala de revisões, é que há um limite. Quando há relato de experiência, tem um limite. Algumas revistas limitam até 15 referências para fazer o relato. Ou seja, ele é bem mais curto, né? Menor do que um outro tipo de estudo. E essas referências são mais para comprovar essas observações que Sim. que o pesquisador tenha. Mas e da estrutura? Vamos falar um Então, pouco da estrutura. é importante a gente falar sobre a questão do relato de caso individual e de série de casos que você comentou, Isso. né? Então, Sim, assim, na área de saúde, principalmente, a gente fala que o relato de caso individual, você pode colocar no máximo até três participantes, três casos ali dentro. A partir de 3 até 10 ou mais, aí já vai ser considerado um relato de série de casos. Então, existem essas pequenas diferenciações que é importante vocês observarem quando forem fazer, tá bom? O relato de caso e o relato de experiência, qual é a diferença entre eles também? O relato de experiência é quando você é o participante daquela, você é a voz ali do relato, entendeu? Você está falando sobre uma identificação ou análise de algo que você implementou, como foi a sua visão com relação àquilo. No relato de caso, é de um terceiro, é um outro olhar. Você está de fora, você até pode falar da sua visão, mas você se encontra como de fora da situação. Você não está dentro, né? Você não é a primeira voz do relato. Eu não sei se ficou claro, se não ficou para vocês, me falem, escrevam aí, a gente vai tentando detalhar melhor. Em relação à estrutura dos relatos, eu acho que um bom relato de caso, ele precisa, eu até anotei aqui, não esqueci nada. Então, um bom relato de caso, ele tem que ter uma questão relevante, como tema, ela tem que ser bem clara, claramente respondida, tá? E ela precisa ter um roteiro. O importante do relato de caso é que ele tenha cronologia.
Então, ele tem que ter um roteiro bem certinho, você não pode perder essa cronologia, essa riqueza dos detalhes. Quando eu falo em riqueza dos detalhes, tem que focar na questão de que não é para vocês ficarem enchendo de coisa. Entendeu? Vocês têm que colocar o que realmente é importante de forma detalhada para que quem esteja lendo consiga visualizar aquilo, tá? As conclusões também, ela precisa ter as respostas compatíveis com as limitações que o relato de caso tem, tá? Então, assim, para você saber que o relato de caso ele tem qualidade, então ele vai ter os critérios bem definidos, ele vai ter, no caso, o envolvimento de outras pessoas. Se for até 3 pessoas, você não precisa ter um consentimento, um termo de consentimento dessas pessoas envolvidas. Eu estou falando na área da saúde, tá, gente? Vocês vão ver que eu tenho uma tendência a falar um pouco mais da minha área. Mas eu digo, se houver outras pessoas envolvidas, mais de 3 pessoas, vocês precisam que as pessoas assinem um termo de consentimento, tá? Até 3 pessoas precisa ter algum tipo de assinatura, se for pegar um usuário, alguma coisa assim, pegar a assinatura dessas pessoas. Mas de 3 para mais, tem que ter um termo de consentimento e tem que ter uma aprovação do comitê, tá? Que daí entra na série de casos. Na hora de você escrever, você tem que escrever o que você fez de forma detalhada, as intervenções, os desfechos da implementação, né? Se você implementou um software, você vai ter que descrever detalhadamente sobre isso. Os riscos, né? As limitações, você tem que ter também. Então, vamos fazer do jeito que a gente faz nas outras áreas, né? Introdução, tal, para ficar bem visível. Então, na introdução, você vai ter que escrever o conteúdo que você vai falar e contextualizar, tá? Seja um produto químico que você está utilizando, seja o que for. Aí depois que você contextualiza e você escreve o conteúdo que você vai relatar, você vai ter que colocar a exposição do caso que você vai relatar. Então, você vai expor de maneira cronológica como aquilo aconteceu, o que você estava fazendo, e aí chegou naquela situação que você quer expor, né? Eu estava utilizando software, ou então eu estava aplicando aquele produto na minha plantação, e aconteceu tal fato que eu tive que pensar numa outra forma de agir, eu agi de tal maneira. Então, você vai ter que, cronologicamente, descrever para a pessoa isso. E aí você vai contextualizar e vai explicar o objetivo, né? Ou então, o objetivo era eu chegar nesse ponto e, a partir daí, eu fiz tal coisa. Então, a partir daí, eu peguei aquele produto químico e diluí com água e vi que isso resolvia para matar o inseto que eu queria, vamos supor, né? Então, aí você vai escrever, na sequência, a evolução disso, os parâmetros que são importantes para a evolução disso, né? O que foi difícil, o que não foi, de maneira bem objetiva. E aí você vai fazer uma avaliação. Você vai colocar os resultados que você conseguiu com isso, as suas observações, né? A sua interpretação com relação a isso, mostrar o quão singular isso é e mostrar a sua inquietação. Você vai ter que relatar o porquê que você achou importante mostrar isso para as pessoas. Então, você vai ter que colocar isso no seu relato. A partir daí, eu percebi que talvez isso possa ser utilizado para tal e tal coisa, ou talvez isso possa ser utilizado de tais formas, ou talvez nós possamos mudar a forma que a gente utiliza para essa forma atual que eu fiz. Você vai expor a sua inquietação ali para que a pessoa que leia possa seguir a partir dali, fazendo o que você fez, ou possa aplicar aquilo, enfim, possa ter progresso com relação àquilo que você pôs no seu relato, tá? Então, basicamente, o relato é assim, você vai contextualizar, vai botar o conteúdo, aí você vai expor cronologicamente, isso eu estou falando de um relato de caso, tá, gente? No relato de experiência, ele vai ter ele é diferente. Então, você vai contextualizar o conteúdo, vai colocar o objetivo que você quis para aquilo, você vai colocar a sua inquietação, você vai colocar o que você observou e o que você acha que pode ser extraído daí a partir de então. Ponto. Basicamente é isso.
tá? Num relato de experiência, já a gente vai falar das questões práticas de tudo isso. Num relato de experiência, eu acho que você pode usar algumas questões para te nortear, né? Então, assim, porque a gente tem que lembrar que o relato de experiência é uma reflexão sua acerca de algo que você percebeu, que você viveu a partir de alguma coisa, uma organização que você procurou, é a sua visão, uma reflexão que você está fazendo. E por conta disso, ele precisa, diferente do relato de caso, ele precisa ter um autor para te referenciar, para te guiar, tá? Nessa reflexão. Para não ficar uma coisa tão sem rigor, precisa ter isso para dar um norte. Então, no relato de experiência, eu acho que é importante ter algumas questões norteadoras. É importante você pensar qual a experiência que você quer contar com esse relato, né? O que você gostaria de falar, né? O que você gostaria de contar sobre a sua experiência? O que você ou as pessoas que participaram disso aprenderam com essa experiência? E o que você gostou mais, o que você não gostou tanto. São questões que você avalia se realmente tem relevância você fazer esse relato ou não, tá? Então, você vai pensar nessas questões, vai pensar sobre o que você quer contar, você vai pensar sobre o que você gostaria de falar dessa experiência, e aí você vai pensar se isso tem relevância ou não, porque às vezes você até achou legal aquilo e tal, mas aí você começa a se questionar e ver que talvez não tenha relevância aquilo para outras pessoas. Então, vai ser um relato sem força, né? Não vale a pena publicar. E isso acontece muito. Então, é importante sempre fazer esses questionamentos. Então, assim, no relato de experiência, começa da mesma forma do relato de caso. Você vai contextualizar, então você vai explicar sobre o que se trata esse relato e vai contextualizar a situação no qual ocorreu. Você vai, com clareza, colocar os objetivos da experiência que você viveu, tá? Você vai descrever como que essa experiência foi vivenciada, o local, os sujeitos que estavam envolvidos, o período que isso ocorreu, os procedimentos, né, que envolveram. Falar, Rafa? Mari, então, a professora Carla está perguntando assim: as partes do relato são semelhantes aos demais artigos? Vamos começar desde do título para a gente ir falando, que eu acho que vai ficar mais tranquilo das pessoas entenderem. A questão da definição do tema vai ser a definição da escolha e da observação ou da sua vivência. Aí você que vai ter escolha. Cabe a você esse julgamento se ela é pertinente ou não para ser uma publicação. Caso ela não seja, o editor não vai passar, o editor vai voltar e vai falar que, olha, precisa de um recorte. Definir o meu tema, agora a gente vai quando a gente vê uma apresentação visual. O título, a maioria das vezes, tem a questão já definida. Olha, o título, um relato de experiência. Ou o título, relato de caso. Quer falar um pouquinho do título, Mari? Então, o título, ele não vai fugir muito da estrutura de um título de artigo. Tá bom meu áudio? Tá. Tá. O título, ele não vai fugir muito da formatação de um título de artigo, né? Você, obviamente, vai descrever no título que é um relato, seja de caso ou de experiência, e aí você já vai objetivamente colocar o que você está relatando ali, de maneira sucinta e objetiva. Você precisa já descrever, porque a pessoa que for ler, no título, ela já tem que entender sobre o que você está relatando. Então, o título é sempre aquela questão, deixa por último, igual a gente faz com os artigos, deixa o título por último, e aí você vai pensar, vai ler, vai ver os objetivos, e você vai pensar como que você vai colocar a essência do que você descreveu ali naquele título. Pode falar. É interessante falar que a questão do estilo dos títulos é uma recomendação de protocolos para estudos qualio quanti. Dependendo do delineamento, a maioria dos checklists internacionais, quando fala o título, independente da metodologia dele, ele coloca como um item obrigatório que tem que estar definido qual a metodologia do seu trabalho no título.
por isso que a maioria das vezes é obrigatório pôr a metodologia. Você vai ver que alguns relatos de experiência não vai estar no título, só que vai depender da revista também. Mas é uma recomendação, né, nos protocolos e até dos revisores a inclusão da modalidade, da técnica metodológica empregada. Aí depois a questão dos autores. Relato de experiência, ele pode ser mais que um autor, né? A questão dos autores é muito importante, porque as novas sessões, as novas políticas editoriais, além das autorias, no final ela quer saber o que cada um fez, né? Exatamente. Hoje em dia, como tem tido esse problema, até que na outra live a gente até entrou nessa questão de, até por conta financeira, de colocarem pessoas que não participaram daquilo para ter um auxílio, né, uma divisão ou por questões políticas, enfim. Então, hoje em dia, as revistas estão pedindo uma declaração onde cada autor tem que dizer o que contribuiu com aquilo para justamente evitar e também evitar, porque às vezes tem nas questões de artigos em geral, às vezes tem problema que quer ter mais de um primeiro autor, e aí a revista precisa avaliar se realmente a situação ou não. Então, a autoria, hoje em dia, tem essa declaração que precisa ser feita. Os relato de caso, de experiência, em geral, não tem muitos autores, tá? Eu não me lembro, Rafa, você sabe se tem alguma limitação no número de autores? Então, a questão dos autores, só para a gente finalizar o título, eu queria falar aqui uma das recomendações das revistas que eu sempre a gente está publicando e revisando para alguns alunos, no máximo 10 palavras. Então, se você vê algum título que não tem a metodologia, é porque ele também tem que atender esse critério de no máximo 10 palavras. Então, tem essa recomendação. O número de autores, sempre, a maioria das revistas de alto impacto é no máximo 7, 8, no máximo. Mas a maioria são Independente da área? independente da área, é no máximo 7 ou 8. É bem comum isso em quase todas as áreas do conhecimento. As revistas de alto impacto, elas deixam até 8 em função também de entender a questão de poder ter iniciação científica, de ter grupos de pesquisa, mas também, por outro lado, é a questão financeira. A questão do processo de publicação demanda-se tempo e demanda-se muito dinheiro, né? A questão não só da revisão, a questão das traduções e todo o processo. Então a gente passou pelos autores. Agora a gente vai no resumo. Resumo é um elemento obrigatório em qualquer apresentação visual de artigo. E nesse artigo, nesse resumo, que é um elemento, é o primeiro, depois do título que você vai olhar, que é a apreciação, que é a vitrine dessa produção, algumas revistas tira-se a questão introdutória e já vai direto nos objetivos. Outras já mantêm o contexto e depois seguida dos objetivos, depois resultados e discussão. Mas como que vai ter discussão? Então, ele coloca como algumas revistas das áreas humanas, ele coloca como desenvolvimento, relatar a experiência Sim. vivenciada. E depois a gente vai nessas políticas mesmo, os resultados, né? Ou, na verdade, considerações finais. Isso também é uma recomendação. Antes era conclusões, trouxe agora, depois de 2018 para 2019, a questão das considerações finais, As retomou considerações finais. Uhum. que estava toda essa fragilidade. E, por fim, a questão das palavras-chave, né? Que na área da saúde seriam os descritores, mas humanas e exatas fazem uso de palavras-chave, que a gente pode entender também como descritores não controlados e que a gente faz muito uso. Então, do resumo. Exatamente. Então, o resumo, assim como na produção do artigo, a gente prefere deixar ele depois que terminar, tá? Por quê? Porque ele é a parte mais lida do estudo, seja um artigo, seja um relato, seja o que for, ele vai ser sempre a parte mais lida. Então, a gente precisa colocar ali, essencialmente,
o corpo essencial do que ocorreu, de maneira interessante, lembrando que sempre tem uma limitação no número de caracteres para a gente fazer o resumo, quando a revista pede. Então, a gente precisa sempre olhar as políticas da revista para poder ver como que eles querem a estrutura do resumo, se pede um resumo, como que é feito, para fazer de acordo, não correr o risco de ser rejeitado, tá, gente? Então, no final, depois que você acabar o relato, você vai fazer o seu resumo. E aí você vai ver a estrutura que a revista que você quer mandar está pedindo. Ah, sem falar nisso, né, Rafa? Hoje a gente esqueceu de falar. Antes de começar, a gente tem que ver a revista que vai publicar. Escolher. É. Então, depois que você escolheu a revista, daí você vai fazer tudo isso que a gente tem falado aqui. Escolhe o tema e vê se está Exatamente. aceitando esse tipo. É. Então, vocês vão ver lá como que a revista quer e vocês vão colocar no resumo. Se ela pede para colocar os objetivos, uma introdução que contextualize, vocês coloquem, né? No desenvolvimento, vocês vão colocar o que foi de mais importante que você viu na sua experiência, no seu relato, o que você tem de mais importante no desenvolvimento, você vai colocar lá, né? Por exemplo, se foi uma técnica nova, você vai colocar ali no desenvolvimento, né? A elaboração de uma técnica nova para uma cirurgia de tal coisa, ou então a elaboração, um método novo de utilizar tal software, você põe no desenvolvimento para chamar. Né? O resumo é para você chamar a pessoa vai ficar instigada e vai querer ler o seu relato. Então, nas discussões, você também vai colocar o que você achou de mais interessante, o que mais te inquietou, o que você achou que foi mais rico, você vai colocar ali nos seus resultados e nas suas considerações finais. Você fecha com o que você acredita que foi importante para o seu relato, né? Se você acha que aquilo talvez possa gerar uma pesquisa maior, ou se você acha que talvez aquilo possa ser aplicado em outras áreas, outras formas, para daí fazer um comparativo. Você vai colocar isso nas suas considerações finais, tá? Dando sequência, então, palavras-chave o Rafa já falou. Se você tiver descritor, se a sua área for uma área que tenha sistematização das palavras-chave, você vai entrar, como no artigo, você vai ter que buscar na sua base de descritores quais são as palavras que eles vão utilizar. E se não for sistematizado, você pode. Teu gatinho. É, Você pode buscar e ver outros relatos, talvez, que palavras-chave que eles utilizaram, se você não tem ideia, né? Às vezes é a primeira vez que você está fazendo isso. Então, talvez busque alguns relatos que tenham alguma semelhança, assim, dentro do que você está fazendo, é mesma importante. área, enfim. É importante também, quando for fazer, olhar artigos semelhantes, que palavras que eles usaram, Uhum, palavras-chave ou descritores. É importante também ter a norma da revista. A maioria das revistas tem uma numeração específica para o resumo de palavras e caracteres. O relato de experiência e relato de caso é aceito no máximo até 3.000 palavras. Então, com referência, com tudo que está no texto, 3.000 palavras. Então, a gente parte agora do resumo e palavras-chave para a introdução. A introdução é das mais importantes também, é o próximo segmento, e que a gente tem aquela técnica da pirâmide invertida. Só que nesse momento você tem exatamente. que ser mais objetivo. O relato de Sim. experiência, o relato de caso, o número de páginas é bem menor do que um outro. Então, a maioria das revistas não tem a política de sessão, introdução, depois objetivo. Não. O último Todo mundo parágrafo da introdução vai estar é o no objetivo. objetivo. Aí depois já vem o Uhum, método, e depois já vem os resultados, ou relatar a experiência. Ele nem coloca exato, resultado, é relato da experiência, da exatamente. introdução. Então, lembrando, gente, que mesmo que vocês queiram também, você não vai ter conteúdo suficiente para fazer algo muito extenso, né? Uma pesquisa tem uma amostra muito mais significativa, tem todo um rigor metodológico que você faz. Então, no relato, você não vai ter tudo isso. Por quê? Porque você vai colocar algo que aconteceu na sua prática que te deu um start que você falou, não, isso aqui eu acho que talvez seja interessante. Então, na introdução,
você, tanto do relato de caso quanto do relato de experiência, você vai contextualizar o que você vai relatar, então você vai colocar o contexto da situação e vai fechar com o objetivo. Então, é como a gente falou. Diferente de um artigo que você vai buscar aquela pirâmide invertida, você vai buscar outras pesquisas para comparar, etc. e tal. No relato de caso, isso não tem porque você está relatando uma situação sua. Então, não vai ter pesquisas comparativas, você vai contextualizar aonde aconteceu o fato, né? Então, isso se deu dentro da empresa, no software, tal, ou isso se deu no tratamento de uma doença tal, enfim. E aí você vai terminar com o objetivo. Então, e aí, o objetivo foi aplicar uma técnica inovadora devido às circunstâncias. O objetivo foi achar um caminho diferente desse software por conta desse problema que aconteceu. Enfim, você termina com o objetivo ali fechando, tá? Daí a gente vai pular para na metodologia, que na verdade daí é o desenvolvimento, né? Então vai entrar na questão do desenvolvimento do relato. Aí ali você vai descrever. Você vai descrever o caso ou você vai descrever a sua experiência, com detalhes, seguindo uma cronologia detalhada. Quando a gente fala em detalhes, a gente não quer falar que é preencher de coisas. Detalhes é colocar coisas suficientes para outra pessoa que está lendo conseguir visualizar aquilo. Não colocar detalhes que talvez não precise, tá? Isso empobrece a tua escrita. Então, não pense sempre que se alguém estivesse lendo aquilo, ela conseguiria visualizar de maneira clara. Sempre faça esse olhar, ou dê para alguém ler depois para ver se ficou claro. Então, o desenvolvimento vai ser assim. Você vai relatar a experiência que você viveu, você vai relatar o caso, tá? Cuidados, tá? Na hora desse desenvolvimento, tem que ter o cuidado ético. Se você está envolvendo outras pessoas, de não expor. Então, você não use iniciais do nome, não use detalhes geográficos suficiente que possa, quem estiver lendo possa saber do que se trata ou da empresa que se trata, né? Então, tem que ter esse cuidado ético de não expor, porque não é esse o objetivo, tá? E a revista vai ficar atenta a isso. Então, não exponha, não coloque datas de nascimento, evite colocar data. O procedimento aconteceu na data de tal, porque às vezes também pode acabar expondo, né? Você pode colocar assim, esse fato ocorreu há tantos meses, esse fato ocorreu há tantos anos, enfim. Esse fato ocorreu há um mês atrás, ou uma forma cronológica que não vai expor. Tem sempre esse cuidado ético. Nós que somos da ciência, a gente tem que ter sempre a ética em primeiro lugar, tá? Então, sempre tem esse cuidado, porque às vezes a gente, obviamente, não faz por querer, mas acaba acontecendo. Então, é bom, depois que terminar, fazer um refinamento. É interessante que falar que a questão da metodologia, aí você vai fazer o uso de publicações, ou seja, das 15 que você tem direito, você pode fazer construir um referencial metodológico, o porquê que você fez isso. A questão de também, na metodologia, você vai mostrar o cenário que está inserido essa experiência, se tem sujeito ou não. A questão ética é importante? Algumas pesquisas não necessitam de apreciação ética. Em que contexto? Um contexto do seguinte, quando a gente vai falar que é um estudo observacional, eu quero relatar uma vivência, eu não posso falar, é Hospital X. Não, é um hospital de pequeno porte. Ou sempre de forma mais subjetiva, não sendo muito de forma identificar, né? Exatamente. Ou sujeito do local. Para você tem que detalhar. Isso, pode falar. Pode para falar. que você faça isso e queira fazer isso, ou tirar foto, colher entrevista, tudo, aí a gente tem que passar por um outro procedimento ético, né, que independente das áreas tem que ser submetido para uma avaliação do comitê. Exatamente. Se você acha que é importante colocar alguma foto, alguma imagem que vai auxiliar a pessoa a visualizar o seu relato, aí então tem que passar por uma apreciação de comitê ético, tá? Lembrando que quando a gente fala de relato de série
de casos, no caso da saúde ou de humanas, enfim, quando envolve mais de 3 pessoas, também precisa passar por um comitê ético e precisa ter o termo dessas pessoas, tá? Então, vocês têm que colocar, contextualizar, de modo que a pessoa possa visualizar, mas não identificar. Como que é isso? Então, você, igual o Rafa falou, é um hospital de pequeno porte que atende, o perfil dele é atendimento de pacientes oncológicos, que se situa num interior ou numa cidade de população X. É Agora, meramente, você não. é meramente descritivo. Você vai Exato, descrever o contexto. Você sai do cenário e você vai estar observando. É uma das, exatamente. é uma das atividades que o pesquisador faz de se retirar, de se colocar com um outro olhar e vai ser meramente descritivo, né? Eu vou É. descrever as coisas de forma objetiva e metodológica. Exatamente. Por exemplo, vou dar para vocês, vou descrever a mesma coisa de uma forma não identificável e uma forma identificável. Eu posso falar assim: esse hospital, ele é de pequeno porte, tem um perfil oncológico, atende crianças e adultos, está situado no interior do estado, onde essa cidade tem uma renda per capita X. Ou posso falar, esse é um hospital de pequeno porte, que atende crianças tal e tal, tal. Ele é referência no estado de São Paulo para atendimento oncológico de adulto, está situado no interior. Você vai saber o que? Não, isso aqui é o Hospital de Barretos, é referência. Quem é da área vai saber, entendeu? Então, assim, você tem que colocar de maneira que descreva o suficiente para o seu relato, que vai ser rico para o seu relato, mas que não vai saber de onde que vem. Então, é importante para o meu relato eu dizer que esse produto tem tal componente químico, é importante. Mas é importante eu falar que ele vem de uma fábrica oriunda da Austrália? Não. Não é importante eu falar isso, não vai ter nenhuma relevância e assim eu posso acabar expondo o produto. Então é mais ou menos por aí. Se não ficou claro, vocês escrevam, gente, que daí a gente faz outros exemplos, tá bom? Importante que vocês entendam. E o próximo item a gente vai para o desenvolvimento, né? Na verdade, Exato. ou resultados, os principais resultados alcançados nessa observação. E nesse momento a É, gente vai colocar a questão de limitações, todo estudo tem limitação, e contribuições. Por que isso é bom? Qual a significância disso para a ciência? E justificar por que é importante você fazer esse relato, né? exato. Qual é a questão da propriedade mesmo, a relevância Aqui do assunto. é o checkmate, entendeu? Se o seu relato não for genuinamente um propósito porque você acredita que aquilo vai realmente acrescentar algo, aqui nas limitações, na hora de você colocar os seus resultados, ali vai te pegar. Porque ali você precisa expor, né? Você vai expor as limitações. Por exemplo, esse relato foi em tal circunstância específica que ocorreu, porém, eu acredito que seja interessante que ele seja aplicado, talvez ele seja aplicado de tal e tal forma, ou talvez ele possa ser replicado em outras situações, né? Porque aqui ele se limita devido à peculiaridade da situação, ou então devido ao pouco número de pessoas envolvidas. Ali você vai expor as limitações, que é super limitante um relato, isso a gente já sabe, mas você vai expor por que você acha que aquilo é importante, né? Então você vai colocar. Talvez isso seja replicável em outro contexto, talvez isso possa ser estudado para ser inserido como uma maneira fundamental de utilização. Então, você vai colocar ali nos seus resultados e na sua discussão isso, tá? Você vai fazer uma reflexão aprofundada sobre o seu relato ali. Você vai refletir de maneira mais profunda sobre o seu relato e vai colocar ali, tá? Nesse Não sei se momento, ficou. nesse momento dessa apresentação descritiva, da sua vivência, desses achados que você encontrou e quer relatar, o seu referencial teórico vai ali. Ou seja,
nesse momento, eu posso fazer uso das outras referências que eu tenho direito. Então, como tem Sim, 15, eu já usei uma ou duas na metodologia, eu posso usar 2/3 nesse momento, nessa parte do desenvolvimento, né, para é. melhorar o meu desenvolvimento, a minha discussão, né? Exato. Por quê? Porque aí você consegue dar um pouco de rigor para o seu relato. Então você consegue justificar. Então você vai falar assim, olha, tendo em vista que o autor tal diz que a utilização disso é para todas as circunstâncias, tal, 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 eu considero talvez que possamos utilizar de tal forma. Você vai usar as outras referências para justificar o seu relato, tá? Ele vai te dar, é o que vai te dar a força nessa sua descrição, né? Para não ficar uma coisa assim tão informal, vamos dizer, né? Não ficar tão sem rigor. Então, você tem que aproveitar as referências que a revista te dá, o número, para poder encorpar no desenvolvimento, né? No desenvolvimento você já encorpa falando, ó, essa é uma técnica que, em geral, é utilizada de tal forma, esse produto é aplicado de tal maneira, segundo tal e tal autor, eles referem que deve se utilizar de tal forma, porém, no meu dia a dia eu ia fazer uso dessa maneira e aconteceu tal circunstância que eu tive que me adaptar e fazer tal coisa. E aí daí você vai justificar de novo com as referências. Isso mesmo, porque a questão do referencial, muita gente já tem a questão ética, eu não queria passar para o comitê ético, eu posso colocar quadro, figuras, foto, tem os dados secundários. Você pode fazer uso, sim, de dados secundários para tentar. Foi só uma opinião que você pegou da situação? Pode pegar? Não, pesquisas de opinião, em especial, que não expõem os sujeitos em situações, nem identifique, pode ser feito como relato de experiência muito de forma tranquila e ter muita validade, né? Agora a Tem, gente tem. pode. As pessoas têm que entender que o relato, ele é uma ferramenta muito importante para a ciência, porque é uma forma que encontraram de você poder mostrar um achado que você não esperava, né? Porque a pesquisa é uma coisa que você está buscando. Você começa aquilo com o propósito de encontrar ou não tal coisa, mas você já tem um objetivo traçado. O relato não, o relato é uma coisa do seu dia a dia que você estava ali, ou que você vivenciou, e que de repente surgiu algo que talvez seja rico para a sua área na questão científica. E aí você fala, opa, talvez isso seja rico. Então, como que eu poderia mostrar para os meus colegas da ciência que isso é rico, se não foi uma coisa que eu estava buscando? Através de um relato. Então, para isso é um relato. Você fala assim, isso aqui eu encontrei sem querer, sem por questão de uma adaptação que eu fui obrigada a fazer, e no fim eu acho que isso vai ser bem importante. Então, como que eu poderia repassar isso para as outras pessoas, para talvez no futuro isso virar uma pesquisa? Através de um relato. Esse é o propósito fundamental de um relato, seja de caso, seja de experiência. Tá? Para quem está começando a produzir produção científica, tem vários tipos de artigo e políticas de sessões que você pode começar a desenvolver para publicar, certo? Que é mais tranquilo, tem menos rigor na sua metodologia, que tem como você fazer e ir aprendendo os outros métodos. A gente vai Exatamente. agora para a conclusão, na verdade, considerações finais, né? É, As considerações finais, eu tenho que retomar, né, a questão da importância, já é o funil ao contrário, né? O funil, a pirâmide ao você contrário. vai, É da delimitação que você fez e sair para o geral. A questão das contribuições, também de forma breve, porque você também não tem a questão, o quantitativo, né, de palavras é limitado, né? Não há citações nossas não. considerações finais. Não, tanto quanto como num artigo comum de pesquisa, no relato também, na seção de considerações finais, a gente não põe
citações de referências de outras pesquisas, tá, gente? Então, as considerações finais é para quê? Para você analisar se o objetivo que você queria foi alcançado. Então, o objetivo que você precisava era acabar com o inseto X na sua plantação, certo? Você conseguiu? Ah, eu estava tentando, porém esse produto não estava resolvendo. No meio do caminho eu tive que mudar. E aí? As considerações finais vai ser: e aí, você deu certo? Você conseguiu o que você queria? Você vai falar: sim, deu certo. Ou então você vai falar: não deu totalmente certo, porém, eu acredito que se fizermos outras tentativas de tal e tal forma, é possível que isso dê certo. Então, você pode ser que no resultado final talvez não chegue. As pessoas às vezes têm uma obrigação de achar que nas considerações finais do relato, você obrigatoriamente tem que falar que aquilo foi um sucesso, né? E às vezes aquilo não foi um sucesso para a questão, mas te despertou, te deu um insight que talvez isso possa ser testado para outras situações. Então, talvez você fale assim: não, eu adaptei aqui e aqui, para isso que eu fiz, para essa minha experiência, deu mais ou menos certo. Porém, eu fiz esse relato porque eu acredito que talvez seja interessante fazer outras pesquisas e isso vai, talvez isso funcione para tais e tais coisas. Isso me abriu um questionamento. Talvez esse produto deu mais ou menos certo aqui para o que eu queria, mas eu fiquei pensando que ele possa talvez matar os gafanhotos que estão acabando com, sabe, com o meu tomate, não sei. E aí as considerações finais são para isso, tá? Vocês não precisam ficar obrigados e fechados. Obviamente que o mais comum é as pessoas fazerem um relato de caso quando algo dá certo, né? Então, o mais comum, geralmente, é que na consideração, quando chega nas considerações finais, a pessoa fala que foi um sucesso e tal, porque ela geralmente ela acaba relatando aquilo porque deu certo. Mas o que eu quero dizer é que se você percebeu, se você teve um insight que aquilo deu mais ou menos certo para isso, mas te deu um insight que talvez seja interessante para outra coisa, você também pode fazer um relato. Você pode relatar e você pode pôr isso nas suas considerações finais. Que talvez seja importante. Para quê? Para que outras pessoas que leiam falem: peraí, talvez eu vou fazer isso então. Então, as considerações finais servem para isso. Você vai dizer: alcancei o que eu queria, o meu objetivo final era aquele. Eu consegui alcançar? Foi alcançado? Não foi? Tem uma proposta para utilizar isso para outras situações? Você vai colocar ali tudo isso e vai colocar as suas limitações também, tá? Nas considerações, é interessante que você retome ao seu objetivo algumas pesquisas e revistas no checklist, quando a gente coloca nos itens, ela pergunta: os objetivos foram alcançados? Sim, totalmente, parcialmente ou não foram? E qual foi o Exato. motivo disso? E não ser conclusivos, né? Isso pode ser suscitar outras pesquisas em outros olhares, né? Deixar um pouco amplo, que é só uma inquietação sua, que pode ser de outras pessoas também. Nosso tempo está acabando, a gente vai para as referências rapidinho. As referências bibliográficas, como que tem, na verdade, um limite de referências, é importante você se ater que nas referências, quanto à sua temática, vai ter uma literatura seminal da sua temática, literaturas atualizadas e literatura metodológica, né? Dessas 15. Exato. E também a gente olhar É, também a questão do tipo de se vai ser APA, ABNT, Vancouver. Fala um pouquinho é, rapidinho, a gente tem então, pouco tempo. as referências, gente, não tem muito segredo, apesar de ser bastante detalhado e chatinho, né? Porque é bem sistemático. Então, você tem que ficar atento realmente às políticas da revista para ver a quantidade das referências, se eles têm uma exigência específica com relação aos tipos de referência, né? Lembrando que sempre as referências têm que ser as mais atuais possíveis. Existem as referências clássicas, que não precisam necessariamente ser referências atuais, existem as referências metodológicas, né? Então, utilizem, né? É importante sempre ter pelo menos uma referência clássica
que te O dê uma tema, sustentação do tema, é importante ter. Uma referência metodológica também é importante ter, tá? Nos relatos de experiência, a referência metodológica principalmente, porque você vai precisar de uma fundamentação ali para te nortear na sua vivência, naquela sua experiência, né? Então, a referência metodológica no relato de experiência é mais forte que no relato de caso. O relato de caso é importante, outras pesquisas que estejam referente àquilo que você está fazendo, não necessariamente metodológico, mas referente ao tema, tá? Então, atentos à quantidade, usem e abusem da quantidade que a revista te põe, porque isso te ajuda a dar um corpo e uma força no seu relato. Então, se pode ter 15, usem 15, procurem usar o máximo que a revista te proporciona, porque ajuda a te dar um encorpamento do seu relato. Porque o relato a gente sabe, como ele é pequeno, é um caso particular e específico, o propósito dele é justamente para isso. Então, a amostra é pequena, o número de viés é alto. Então, o que a gente puder fazer para encorpar ele é bem-vindo. E no caso aqui são as referências, tá? Fiquem atentos. Obviamente que toda a estrutura do relato vocês vão ter que ficar atento à revista que vocês vão publicar. E não esquecendo de se perguntar antes de fazer o relato. Isso vai ser importante para a prática de outras pessoas? Isso vai ser importante para levar a outras pesquisas ou não? Se não, e vocês querem publicar, procurem fazer uma pesquisa que não tenha tanto rigor, que vocês vão publicar numa revista que talvez tenha uma qualificação mais baixa, mas que seja mais fácil de publicar. Que aí é melhor do que fazer um relato que não tem o objetivo do relato, né? Que é expor algo no seu dia a dia que surgiu e que talvez seja uma coisa legal que vai modificar aí a área de vocês, tá? Eu falo isso porque as pessoas utilizam muito o relato de forma errada e ele acaba perdendo muito valor. E o relato é uma ferramenta muito importante para a gente, porque ele te dá a possibilidade de você descrever algo que aconteceu na tua prática, que surgiu e que talvez seja importante, né? então, E aí, pode falar. é porque a gente está acabando. Eu queria Sim. agradecer a Mari. Depois a gente vai fazer várias outras lives. A Mari é uma das professoras da agenda acadêmica. Todos os professores prestam consultoria para explicar um pouco melhor vocês, mentoria, orientação acadêmica. A gente tem diversos serviços de traduções, de análise qualitativa. E eu espero vocês nossas próximas lives. Amanhã a gente vai estar falando sobre resenha, muito bom. No sábado a gente vai falar sobre testes estatísticos. Na segunda sobre grupo focal e na terça sobre bibliometria, tá? A Que gente tem legal. bastante coisa aí para frente. Eu queria agradecer a professora e convidar vocês para nossas próximas lives. Esse vídeo vai ficar salvo na nossa bio, logo em seguida a gente vai tá no nosso canal no YouTube, tá? Obrigado, professora. Obrigado a todos. Obrigado, eu. Rafa, muito obrigada. Gente, se vocês ficaram com dúvida de alguma coisa, podem escrever, escreve para o Rafa, podem me buscar no Insta, escreve para mim, ou escreve ali, manda mensagem na agenda, que a gente responde dentro do que for possível, tá? Para ajudar vocês. A gente sabe que a live nunca dá tempo da gente falar tudo, é sempre mais para dar uma esclarecida, né? Tem várias questões na parte ética, vários detalhes dentro de tudo que a gente falou que não deu para abordar aqui, nunca dá, porque o tempo do Instagram é delimitado. Mas o Rafa está sempre disposto, eu também estou, ali o pessoal da agenda. Busca a gente no Insta, busca ali na página da agenda, pode buscar o meu Insta, não tem problema nenhum, o do Rafa, que a gente responde, tá bom? Se vocês tiverem dúvida. Espero que tenham aclarado um pouco aí para que serve um relato. Bom, pessoal, dá uma olhada lá nos nossos cursos. Vão estrear dois novos cursos, com o do professor Maico e da professora Sandra. E temos vários outros cursos também, tá? A gente convida vocês, a gente tem uns 30 segundinhos, convido vocês ao nosso curso gratuito do Currículo Lattes. A descrição está aqui na bio, lá no Telegram. Tem como você participar ainda. Bom, é isso. A gente se vê amanhã.
Muito obrigado, professora Mariana. Obrigado a todos. A gente se vê qualquer hora aí. Abraço. Agenda acadêmica Tchau, feita para gente. simplificar. Tchau, tchau.